Olá a todos, este é o Lugar da Fala. Meu nome é João Rezende, sou economista e nós vamos entrevistar hoje o também economista Carlos Manuel Baigorre, que é conselheiro da Agência Nacional de Telecomunicações. Ele que foi o relator da quinta geração de internet. Neste momento, o processo está em decisão no Conselho Diretor da Agência Nacional de Telecomunicações, o que deve acontecer nos próximos dias, essa decisão final do Conselho da Agência. E eu vou começar com a primeira pergunta, Baigorre. Fale para nós quais são os impactos do 5G, da quinta geração, para a economia, para as pessoas individualmente. Qual é, de fato, a diferença da quinta geração para a quarta geração? Obrigado, João. Obrigado por estar aqui com seus internautas. Bom, o 5G ele é tido internacionalmente como uma nova revolução tecnológica, justamente por ele não ser uma mera evolução do 4G. Quem se lembra, quando a gente teve o lançamento do 4G no Brasil, o 4G é basicamente um 3G com uma velocidade maior, é um 3G mais rápido. O 5G ele não é só um 4G mais rápido. Além de ser mais rápido que o 4G, até 20 vezes mais rápido, ele também tem latência menor, uma latência muito baixa, que viabiliza uma série de aplicações como carro autônomo, indústria 4.0, telemedicina, cidades inteligentes e outras aplicações. Além de ter a latência menor, ele também tem a possibilidade de servir para uso massivo de internet das coisas, conectando milhões ou até se dizem bilhões de dispositivos simultaneamente. Então, quando a gente junta essas funcionalidades, esses conceitos da velocidade mais alta, da latência muito baixa, quase em tempo real, e de viabilizar conexões massivas de internet das coisas, começam a surgir possibilidades de desenvolvimento de vários modelos de negócio, como o agro 4.0, a indústria 4.0, cidades inteligentes, carros autônomos, telemedicina. Então, nesse sentido, o 5G ele se coloca como uma plataforma que vai habilitar o desenvolvimento de novas tecnologias, não só nas telecomunicações, mas em grandes outros setores também. Por exemplo, o 4G, quando ele surgiu, ele viabilizou a criação de vários aplicativos que não eram possíveis ter no 4G, no 3G, por exemplo. Então, do mesmo jeito que isso aconteceu com o 4G, vai acontecer com o 5G, mas numa dimensão muito maior, justamente por ter essas funcionalidades que viabilizam o surgimento de negócios, de áreas, de modelos que estão só na nossa imaginação por enquanto. Eu queria fazer uma outra pergunta para você, referente a esse processo onde nós estamos assistindo, pelo menos na telefonia móvel, com a possibilidade de venda da Oi Móvel para as outras 3 empresas, né? E isso, evidentemente, dependerá da aprovação da agência e também do Conselho do CAD, do Conselho Administrativo da Concorrência. Eu faço uma pergunta para você. Você vê com perspectiva a utilização do edital de 5G da quinta geração como um contrapeso, no sentido de que possivelmente haverá uma concentração em 3 players, um novo entrante no edital de quinta geração? Bom, João, no edital do 5G que está sendo deliberado, né, e a proposta que eu trouxe, a gente viabiliza a participação tanto de players nacionais, foram na faixa do 3.5 GHz, que é a faixa de entrada da tecnologia do 5G, foram disponibilizados 4 blocos nacionais, ou seja, permitindo a entrada de um novo player, e também foram disponibilizados lotes regionais em 7 regiões do Brasil. Basicamente, região Norte, Nordeste, Sul, Centro-Oeste, São Paulo, Sudeste sem São Paulo e a região do Triângulo Mineiro. Então, assim, com essa proposta digital, a gente está viabilizando a entrada tanto de um novo entrante em âmbito nacional, quanto a entrada de novos competidores no âmbito regional. Essa questão dos operadores regionais é muito importante porque a gente percebeu ao longo dos últimos anos o crescimento, que o motor do crescimento da banda larga no Brasil tem sido por meio desses operadores locais, que atuam em uma cidade, em uma região, em algumas cidades.
Então, assim, justamente vendo o potencial de crescimento que esse segmento tem, a proposta é viabilizar a participação deles também nessa disputa de radiofrequências. Eu tenho grande convicção de que existem probabilidades consideráveis de haver tanto a entrada de operadores regionais quanto de um novo entrante no âmbito nacional. Se a gente perceber o que está acontecendo no mundo em termos de liquidez e de movimento dos bancos centrais no sentido de garantir mais recursos financeiros e mais dinheiro rodando no mercado, taxas de juros praticamente negativas na Europa e na Ásia. Então, assim, existe uma grande liquidez no mercado, o que viabiliza muitos projetos de construção de infraestrutura que têm uma perspectiva muito estável, e são muito, digamos assim, resilientes às oscilações do cenário macroeconômico, como é o setor de telecomunicações. Se a gente perceber, né, o setor de telecomunicações teve um desempenho muito bom durante a pandemia do coronavírus, né? Então, assim, as pessoas ficando em casa, continuaram usando o setor de telecomunicações, a rede aguentou manter esse serviço, o aumento da demanda. Então, assim, o setor de telecomunicações ele sempre se coloca para o mercado financeiro como um setor estável, sem grandes oscilações, sem grandes surpresas, nem para o bem nem para o mal, e é um setor que é bastante resiliente às oscilações dos ciclos econômicos. E aí, diante disso, isso viabiliza os investimentos por fundos, né, fundos de pensão de outros países, tudo mais, num momento em que o Brasil tem muito potencial de crescimento dessa indústria, em razão da alta demanda que o cidadão brasileiro tem pela internet, né? A gente vê as estatísticas aí de uso de plataformas como Facebook, YouTube, o Brasil está sempre na frente como um dos maiores usuários, e existe um grande gap em termos de conectividade no Brasil. Existe uma grande população, uma grande parte da população brasileira que ainda não tem acesso a uma internet, seja fixa, seja móvel de qualidade. E isso traz um potencial muito grande de crescimento do setor no Brasil, o que naturalmente, no momento de alta liquidez, atrai o interesse do capital internacional, do capital nacional também, para construir essa infraestrutura para o Brasil. Outra questão, Baigorra, como é que você avalia a questão dos provedores regionais? No edital, pelo que eu pude perceber, existe os operadores regionais, quer dizer, os lotes regionais, desculpa, eles não terão as mesmas obrigações de investimento estabelecido para os outros players, né? Para quem comprar os lotes nacionais. Isso não faz com que o espectro, esses lotes menores, fique mais caro? E além de você ter que desembolsar um valor maior para adquirir o espectro, você também tem a questão do investimento. Você acredita de que nós teremos uma participação significativa de operadores que têm interesse nos lotes regionais? João, eu acredito que sim, justamente pelos motivos que eu coloquei, eu acho que vai existir interesse por operadores nos lotes regionais. É óbvio, a gente tem no Brasil milhares de operadores de banda larga registrados, outorgados pela agência, mas nem todos têm as condições econômicas e financeiras para participar de uma licitação desse tamanho. O que a gente prevê na proposta de edital que eu apresentei, mas que ainda está em debate, é justamente que o desembolso por parte dos operadores regionais, em termos de pagamento, seja o menor possível, porque a gente está colocando uma grande quantidade de obrigações de cobertura. Então, assim, eles terão que levar cobertura de 5G para cidades abaixo de 30 mil habitantes, que é um quantitativo significativo de cidades, além de levar a rede de backhaul para muitos municípios e também localidades que não estão atendidas. Então, grande parte do valor da faixa dos lotes regionais deve ser convertido em obrigações, o que reduz a necessidade de caixa das empresas num primeiro momento, em termos de pagamento da outorga, mas vai exigir deles uma maior capacidade de investimento ao longo dos anos. Além disso, tem uma previsão de que, se houver ágio na disputa desses lotes regionais, esse ágio será integralmente convertido em compromissos de outras obrigações, de levar cobertura para localidades, para regiões não atendidas, para distritos não sede, justamente para que esse desembolso por parte dos provedores regionais, dos operadores regionais, seja o menor possível, né? Porque é uma questão de caixa. E aí você dá fôlego para que eles possam construir essa infraestrutura e continuar na sua missão aí
que tem sido muito bem executada nos últimos anos, que é, de fato, levar a banda larga para o interior do Brasil, onde os grandes grupos, em geral, não têm interesse de atuar. Falando em Fusca e Ferrari, como você vem debatendo essa questão do 5G, você não acha de que o não aproveitamento das infraestruturas anteriores ou das frequências anteriores detido pelas empresas, o 5G custará mais caro? João, essa é uma questão que eu acho que não está muito bem entendida, né? Eu acho que, sendo bem franco, para mim, isso é uma grande falácia. Porque, assim, a faixa do 3,5 GHz, ela tem um valor. Ela tem um valor intrínseco, é um ativo, como todo ativo, ele tem um valor. A Ferrari tem um valor, o Fusca tem um valor. Se você for lá e na tabela... Em muito lugar, talvez um BMW usado já está bom, né? Claro, mas o que acontece? O custo que uma operadora vai ter sempre será o mesmo. Por quê? Porque esse ativo ele tem um valor. Em parte do valor desse ativo é retirado, é reduzido e é convertido em obrigações. Então, vou te dar um exemplo. É como se eu fosse vender meu carro. Eu tenho um Fiat Punto, e aí eu vou te vender ele, você olha na tabela FIP e vê que ele vale, vou chutar aqui, 20 mil reais. Se eu falo para você, olha, João, mas esse carro tem 10 mil reais de multa. Você não vai me pagar 20 mil reais, você vai me pagar 10 mil reais. 10 mil reais você vai dar para mim e os outros 10 mil reais você vai pagar para o Detran em termos de multa. O seu desembolso total é 20. Agora, se eu te vendo um carro sem multa, você vai pagar 20. Então, as obrigações funcionam mais ou menos como essa multa, como uma obrigação. Então, assim, a faixa tem um valor. O custo das obrigações é deduzido desse valor. Então, no final, o desencaixe total do proponente vencedor desse edital é o mesmo. Então, assim, isso não tem impacto no custo que a empresa tem em termos de caixa, porque no final ela vai ter o mesmo desencaixe. Está dizendo que isso vai ser valorado no edital. O preço mínimo do edital, ele é igual, o valor do lance mínimo do edital ele é igual ao valor do ativo menos as obrigações a ele associadas. Então, é uma conta de aritmética. Se você não tiver obrigação nenhuma, meu carro, por exemplo, Fiat Punto aqui, não tem multa nenhuma, você vai ter que pagar 20 mil reais. Se ele tiver 10 mil de multa, você vai ter que pagar 20 mil reais do mesmo jeito, só que 10 mil reais vão ser para mim e 10 mil reais vão ser para o Detran. Então, o custo para você que está comprando o carro é sempre o mesmo, sempre 20 mil reais. A operadora, a proponente vencedora que ganhar o lote, vai sempre ter o mesmo custo. Só que parte desse custo vai ser em obrigações, parte desse custo vai ser em pagamento para a União mesmo, em termos de preço mínimo de valor da outorga. Então, assim, de fato, o que a lógica de se exigir uma rede, e aí vamos lá, uma rede nova, stand-alone, segundo o release 16, justamente é porque essa é o padrão estabelecido que garante, de fato, a revolução do 5G. Até o release 15, né, o anterior ao release 16, não havia sido padronizado a questão da baixa latência e a questão do uso massivo de IoT, de internet das coisas. Então, o 5G, né, o 5G é um gênero que tem espécies. Então, assim, você tem o 5G standalone, que é o 5G que tem toda essa potencialidade, que eu mencionei, que é, de fato, uma revolução em relação ao 4G, e você tem o 5G não standalone, onde ele é basicamente um 4G mais rápido. Ele não é uma revolução, ele é uma evolução. O 5G não standalone, que é o que a gente que utiliza da infraestrutura já existente do 4G, ele não tem as características de baixa latência, nem as características de uso massivo de internet das coisas, que justamente viabilizam internet das coisas, carro autônomo, tudo isso que eu mencionei. Então, a revolução do 5G só existe a partir do momento em que essas três funcionalidades estão disponíveis, estão na tecnologia. Então, além dessa questão de fato trazer uma revolução do 5G para o Brasil, tem a questão da isonomia, né? Quando a gente faz o preço mínimo, faz o valor dessa faixa, a gente deduz do valor da faixa as obrigações. Só que a gente tem que imaginar qual o custo dessa obrigação. E por uma questão de isonomia, que é um princípio constitucional, a gente tem que sempre imaginar que essas obrigações, essa rede, vai ser construída por um agente que não está estabelecido no mercado, justamente para garantir que esse edital não seja um jogo de carta marcada, justamente para garantir que esse edital ele seja de ampla concorrência, de uma justa concorrência. Então, quando se considera uma operadora entrante não estabelecida no mercado, você considera a construção de uma rede standalone.
porque ele não tem uma rede 4G. Então, no fundo... Mas tem uma questão que eu gostaria que você fizesse uma análise disso. Primeiramente, é o seguinte, o 5G ele é para densidade, quer dizer, é para os grandes centros urbanos. Sim. E um novo entrante, se ele não tiver acesso a uma frequência mais baixa, como 700, ele terá que comprar capacidade de outras empresas, quer dizer, a rede a rede será complementar. Não seria mais razoável você estabelecer como condição de investimento, você começar a quinta geração pelos grandes centros, onde exigem essa capacidade, porque o 5G é extremamente adequado à densidade e não à cobertura? Claro, João. Justamente por isso que no cronograma de investimentos que está proposta em discussão, se iniciam pelas capitais. Então, até o final de 2022, há uma meta de instalação de estações 5G nas capitais, numa certa densidade. E esse cronograma vai até 2028, se não me engano, quando se chegam nas cidades acima de 30 mil habitantes. Então, de fato, nos primeiros anos, o foco dos compromissos de cobertura do edital são nas capitais. É óbvio que as empresas elas podem levar cobertura para onde elas quiserem, elas podem começar por onde elas quiserem, mas existe uma obrigação no edital de que, pelo menos, nas capitais, ao final de 2022, deverá haver uma quantidade de estações 5G no padrão do Release 16 que garanta tanto a baixa latência, quanto a alta velocidade, quanto o uso massivo de internet das coisas. Isso é interessante porque o que se percebe, de alguma maneira, é de que existe uma evolução, né? O 3G para o 4G, o 4G para o 5G. Quer dizer, esse é o momento, vamos dizer assim, da quinta geração. O cenário econômico, inclusive o IBGE deve anunciar o PIB para o ano que vem, do ano passado, em março agora, prevê uma retração de 5% no PIB. Quer dizer, existe uma desaceleração, uma retração, digamos, da economia. Você acha que isso pode afetar o leilão do 5G, o edital? Eu acho que isso pode afetar não o interesse da indústria, do setor de telecomunicações no edital, mas sim pode afetar o preço mínimo, né? Porque o preço mínimo do edital, o valor da faixa, ele é construído a partir de um modelo de negócio onde são feitas projeções de receita, e a receita inevitavelmente tem a ver com o ciclo, com o ambiente econômico, com o crescimento econômico, com a renda da população. Então, de fato, se a gente estivesse fazendo uma projeção num ambiente de perspectiva de crescimento da economia, a gente teria uma previsão mais otimista. Num momento de queda do PIB em razão da pandemia do Covid-19, a expectativa das receitas deve ser ou de estabilidade ou de uma ligeira queda. Isso reflete, sim, no preço do edital, no valor da faixa, mas não acredito que isso afete o interesse das empresas, das operadoras, em comprar essa faixa. É óbvio que o apetite delas, o valor de reserva, quanto que elas estão dispostas a pagar, vai ser influenciado por isso, sem dúvida nenhuma. Mas o fato delas terem interesse, eu acho que isso não é afetado, não. Outra questão, vamos falar da rede do governo, né? O governo, pelo menos, encaminhou uma portaria colocando algumas condições para se estabelecer uma rede privativa do governo. E, pelo menos, inicialmente, saiu a informação de que seria para a Telebrás fazer a administração dessa rede. São duas questões que eu queria colocar. Primeiro, que a Telebrás figura, vamos dizer assim, desde 2010, desde 2000, sempre sujeita à privatização. Todos os programas de privatização, a Telebrás está lá inserida como uma empresa a ser privatizada. E, quer dizer, a administração da rede com uma empresa que pode a qualquer momento ser privatizada, qual é a sua avaliação disso? E a segunda questão, o governo não poderia estabelecer critérios de segurança e de requisitos para a utilização das redes privadas, ao invés de construir uma rede do zero, quer dizer, construir uma fibra ótica, por exemplo, de Brasília até Porto Alegre, uma rede só do governo, sendo que ela pode contratar com requisitos de segurança e outras questões mais, em relação à rede privada do governo? Não é uma sobreposição de rede? João, essa questão da rede privativa de governo,
ela tem requisitos de segurança que são próprios do governo. Então, o governo está justamente construindo, propondo, estabelecendo, né, essa política pública que será executada por meio do edital, de forma a garantir a privacidade, a segurança e a confidencialidade das comunicações estratégicas do Estado. Quais são os requisitos de segurança exigidos? Aí é uma questão muito do próprio governo, né? Então, assim, vou dar um exemplo, de novo, do carro. Quando eu compro um carro, eu posso fazer um seguro. Existem vários níveis de segurança que eu posso contratar com esse seguro. Posso contratar seguro total, um seguro parcial, seguro só contra terceiros, ou posso não ter seguro nenhum, não ter segurança nenhuma. Tudo isso depende de qual é o meu apetite a risco, quanto eu estou disposto a me arriscar. Mas então, no sistema de contratação, o governo federal pode colocar esses requisitos das redes que ele quer, e o setor privado entrega ou não, né? Bom, aí é uma questão se o governo, aí é uma questão muito mais que eu estou querendo colocar, João, que é uma avaliação do próprio governo, qual é o nível de segurança que ele quer. Então, assim, não me compete entrar na avaliação da política pública do governo, né? A Anatel, como uma agência de Estado, tem a sua previsão legal de ser um executor da política pública. A política pública foi colocada, nosso papel legal é executá-la, nosso papel não é questioná-la e avaliá-la e dizer se é melhor, se é ruim desse jeito. Nosso papel é basicamente cumpri-lo, esse é o nosso papel institucional e é isso que a gente está fazendo. E a gente entende, eu particularmente entendo que o governo e o Estado têm muito mais condições de avaliar qual é o nível de segurança que eles precisam ter nas suas comunicações do que eu. Então, assim, o que for estabelecido em termos de nível de segurança será plenamente executado e exigido pela agência. Ok. Uma outra questão, Maigor, que eu acho importante, até para que nós estamos falando de provedores regionais. Hoje, os provedores regionais têm, me parece, 26% do mercado, né, de banda larga fixa. E existe alguns analistas que colocam que as empresas de telecomunicações do futuro serão empresas que terão necessariamente que ter espectro. Você acha que existe um risco de concorrência, talvez daqui a uns 5, 6 anos, do 5G com a fibra ótica nas regiões? Bom, eu acho assim, pelo que eu tenho observado nos estudos, nas avaliações de mercado, até nas próprias interações com as empresas, o que eu percebo é que o 5G, como uma forma, me parece mais ser um complementar à fibra ótica, né? Existem regiões onde é viável, faz mais sentido você esticar a fibra ótica e chegar à casa dos usuários, em razão da densidade, e em outras regiões o custo dessa última milha é muito significativo. E aí faria mais sentido fazer essa última milha usando radiofrequência. Então, me parece que o 5G... Nos grandes centros, por exemplo. Nos grandes centros, me parece que talvez o 5G, como um acesso para viabilizar o FWA, não sei se faria muito sentido, mas assim, aí vai muito da estratégia tecnológica de cada empresa, né? Me parece, então, assim, sendo bem direto na sua resposta, me parece que não são tecnologias substitutas, mas sim complementares. É óbvio que essa substituição, essa complementariedade, a complementariedade permite que haja substituição, né, entre empresas diferentes. Mas, enfim, eu acho que uma empresa que tenha fibra ótica, que tenha a faixa do 5G, ou uma faixa milimétrica, vai usar esses dois meios de transmissão de forma complementar, de forma a atender os seus usuários o mais barato possível, em razão dos custos da última milha, que geralmente é a maior parcela do custo do investimento das empresas. Uma última questão, então, para nós encerrarmos esse nosso bate-papo aqui. Como é que está o cronograma e qual que é a previsão que o edital vá para a rua? Você tem não uma data com certeza, porque depende de várias variáveis, né? Ainda tem que ir para o Tribunal de Contas da União, e precisa da aprovação do Conselho. Ainda tem consulta pública, né? Ainda tem consulta pública Não, João, a consulta pública já aconteceu. Já aconteceu. Agora, a decisão agora do Conselho Diretor é final, decisão definitiva, e uma vez aprovado, né, decidido pelo Conselho Diretor da agência, o processo, com todos os seus estudos, sua documentação é encaminhada ao Tribunal de Contas da União, que vai aprovar ou pedir ajustes, enfim, vai deliberar também sobre esse edital.
A expectativa com que o governo trabalha e a Anatel, na sua função de executar essa política pública, também trabalha, é de que o edital seja publicado, né, até o final do primeiro semestre desse ano, de tal forma que no final do primeiro semestre desse ano, até o final de junho, o mercado já conheça na sua íntegra as condições do edital, né? A decisão que vai ser tomada em breve na Anatel é uma decisão, digamos assim, qualitativa, porque ela não traz os valores, não traz os preços mínimos, então é uma decisão qualitativa que depois vai ser precificada, né? A decisão qualitativa, as condições de contorno vão ser quantificadas e refletidas em preço, e esse preço e essas condições, digamos assim, numéricas são as que são submetidas ao Tribunal de Contas. Uma vez que tudo isso for definido, aí sim é publicado um edital com todas as condições já estabelecidas de preço mínimo, de obrigações, custo dos projetos, e aí sim o mercado e todos os proponentes podem avaliar se participam ou não do edital e de que forma irão participar. Pegando assim o edital, resumidamente, fora as obrigações de cobertura de 5G, que vai até 2029, me parece, né? 28. Você tem, vamos dizer, 4 grandes pesos que eu falo em termos de valores no edital. Você tem a rede privativa do governo, você tem uma rede na região norte, não sei se eu estou enganado, a região amazônica, você tem também a migração para a banda KU, né? A migração das TV atuais detentores da banda C. Os satélites da banda C irão para a banda KU. São esses 3, vamos dizer assim, esses 3 custos maiores do edital? Sim, você tem toda a parte de migração, né, que envolve tanto troca de sistemas troca de equipamentos dos sistemas profissionais, quanto distribuição de kits para os usuários, né, que tem a parabólica hoje em dia. Então, isso tudo está num grande bolo da migração. Depois você tem a questão dos projetos do governo, que são basicamente 2, o programa Amazônia Integrada e Sustentável, PAIS, que faz parte do programa Norte Conectado, e também a rede privativa de governo. Então, você tem os programas do governo, o processo de migração e os compromissos de cobertura. Esses são os 3 grandes blocos de obrigação que estão previstos no edital. Todas essas obrigações também serão quantificadas, né, precificadas e descontadas do preço mínimo, e aí desse resultado, do valor da faixa é descontado o custo dessas obrigações, o que resulta no preço mínimo dos lotes. Isso é distribuído ao longo dos lotes, e isso define o preço mínimo da disputa do ativo. Você não vai arriscar nenhum valor, evidentemente, né? Não, claro que não. Nem faz parte, eu coloquei, nem faz parte dos autos desse processo os valores. Aqui é uma discussão completamente qualitativa. E essas informações são completamente sigilosas. Então, no primeiro semestre, estamos concluindo o processo, você acha, do leilão do 5G? Tenho plena certeza disso. Ok. Baigorre, muito obrigado por a entrevista, pela disponibilidade. E, mais uma vez, eu agradeço você por esse tempo aí que você se dedicou a esse nosso bate-papo. Muito obrigado. Obrigado, João. Eu que agradeço e sempre pode contar comigo, estou à disposição. Um abraço. Se você gostou desse vídeo, compartilhe e manda sugestões e opiniões. E se inscreva no canal. Até o próximo.